Vamos lá, estamos começando a chegar perto do fim aqui, né? No capítulo 7, ele fala dos modos de interação entre os times, né? Lá no capítulo 5, ele tinha falado dos tipos de time, né? Os 4 tipos fundamentais, e aqui no capítulo 7 ele vai definir os modos de interação entre eles. E uma coisa que eu esqueci de falar, né? Lá no capítulo 5, ele tem uma convenção muito bacana aqui de como representar tanto os tipos de times quanto os modos de colaboração, né? Então, esse retângulo amarelo aqui é o String Aligned, né? Essa convenção é boa porque isso te permite se comunicar de maneira muito expressiva com a linguagem visual fácil, né? Quer dizer, eu desenho um retângulo amarelo com um canto arredondado, cara, isso aqui já comunica um caminhão de informação, né? Porque tem embutido lá que tipo de time é esse, quais são os comportamentos esperados das pessoas que tem dentro dele, enfim, né? Então, o roxinho, né, o retângulo vertical é o Enabling Team, esse octógono laranja aqui, né, com os cantinhos chanfrados é o Complicated Subsystem, e o retângulo azul é o time de plataforma, né? E aí ele também faz algo semelhante aqui para os modos de interação, né, que são esses 3 aqui, colaboração, o X como serviço e a facilitação. Né? Então a colaboração ele mostra com essa interseçãozinha com uma redinha quadriculada. Né? O X como serviço, né, ele separa e coloca esses colchetes aí. E a facilitação é a mesma interseção, só que com uns pontinhos aí. Tá? Então ele sempre usa essa mesma convenção visual aí. Né? Então legal. Então você decidiu lá os tipos dos times e os limites de responsabilidades entre eles. E aí assim, isso vai precisar mudar com o tempo, né? A empresa evolui e aí a equipe possivelmente aumenta ou diminui, né? Essas coisas vão mudar com o tempo. E aí os planos de fratura, né, as linhas de corte lá do capítulo 6, eles dão ajudinha, mas é pouco para você saber como evoluir essa dinâmica. Né? E aí para enxergar qual que é o próximo passo, você precisa escolher bons modos de interação entre os times. E aí assim, o que ele fala no livro, e sinceramente isso não está muito claro na minha cabeça ainda por quê. Mas o que ele fala é o seguinte, no momento que você observa a interação entre os times, é que você sente qual é a mudança que precisa fazer no sistema, né, no sistema sociotécnico, para continuar evoluindo à medida que as coisas vão mudando. Tá? Então é isso, né? A dinâmica da interação entre os times que te mostra como escolher o próximo passo da evolução da topologia. Né? E é aquilo que eu falei, né? Não entendi como, truco. Talvez eu vá entender isso na prática, né? Aceito o insight de por que é essa parte aqui, né, que ele diz que é importante. Então, quais são os 3 modos de interação? São esses aqui, né? Um time pode fornecer um serviço para o outro, né? Eu produzo, você consome, é o X como serviço, né? Ou então a colaboração, né? Colaboração é fazer junto. Não, vamos juntar aqui, vamos sentar e vamos temporariamente borrar o limite entre os 2 times aqui, fazer como se fosse mais ou menos um time só para a gente fazer a coisa junto. E a facilitação, né, que é o seguinte, olha, eu vou te ajudar aí, vou te ensinar como é que faz, mas para você fazer. Tá? Então, assim, definir esses modos de interação produz alguns efeitos bacanas. Né? Então, formalizar a maneira que os times interagem, né? A hora que você escreve isso, né, ajuda a aumentar a efetividade da entrega do software. Né? Definir explicitamente as interfaces entre os times cria esse efeito aí de o combinado não é caro. Né? A maneira como a gente já vai interagir já está desenhada. Né? E aí esse combinado sobre como as pessoas devem interagir umas com as outras cria o alinhamento de expectativa que faz as coisas fluírem. Né? Fica tudo claro. Por sua vez, a lei de Conway vai garantir que essas interfaces entre os times sejam refletidas na arquitetura. Né? E assim, o que eu entendo, né, que ele tenta vender nesse capítulo é que o pulo do gato das ideias do Team Topology não está na definição dos tipos de times, está nos modos de interação. Né? E aí ele fala, olha, esses modos eles precisam virar hábitos dos times. Né? Quando você diz quais são as expectativas sobre essas interações e ajuda os times a implementá-las, o time experimenta mais clareza de propósito, maior engajamento com a empresa, né? E menos frustração com os outros times. E aí ele coloca lá uma frase desse cara aqui,
que é um pesquisador que estudou a Toyota, né? Que é uma empresa enorme que tem um baita sucesso, né? E ele fala, olha, a raiz do sucesso da Toyota não está na estrutura organizacional, está no desenvolvimento de hábitos e capacidade nas pessoas. Legal. Então vamos falar de cada um desses tipos, né? Um pouquinho sobre cada um dos tipos. Então, colaboração. O que é colaborar? É fazer junto, né? Junta os times, né? E trabalha junto como se fosse um time só, né? Então, a hora que você junta dois times, você consegue inovar e descobrir coisas mais rápido, né? Isso é um lado positivo. O lado negativo é que isso borra o limite da responsabilidade entre os times, né? Então, durante uma fase inicial de uma construção de um novo sistema, né? Então, quando é necessário descobrir coisas novas rapidamente, o modo de colaboração ele pode ser muito valioso, pode ser muito bom, né? Ele pode iluminar novas maneiras de trabalhar, né? Descobrir comportamentos inesperados de tecnologias, né? Isso acontece justamente quando você combina o conhecimento e a experiência de times diferentes, né? Com habilidades distintas, né? E eles se juntam para resolver problemas difíceis. E aí ele entra mais a fundo, né? Que, olha, dá para você enxergar dois modos de colaborar, né? Esse e esse, né? Então, um é, assim, times com especialidade e responsabilidade diferente, eles trabalham juntos num conjunto pequeno de coisas, né? E aí as responsabilidades originais dos times ficam mais ou menos as mesmas, né? E os times trabalham juntos num subconjunto pequeno de atividades. E o segundo jeito é esse aqui, não, junta todo mundo, né? Todo mundo junto e misturado, faz um timão, né? Que tem a soma das responsabilidades dos dois, né? Assim, nos dois casos, os times precisam enxergar a soma das responsabilidades dos dois times, né? E precisam abraçar a responsabilidade pela soma dos resultados esperados dos dois, né? Porque como a colaboração borra esse limite de responsabilidade de cada um, sem essa adoção compartilhada, né, tem um risco aí da erosão da confiança mútua quando algo dá errado, né? Tem aquele risco de não, olha, deu ruim aqui, mas foi culpa do outro. Então, um caso típico, né, é assim, eu converso com pessoas de outras empresas e eu percebo que algumas empresas têm a área de produto e a área de tecnologia separada, sabe? Não é todo mundo junto, né? Não tem, assim, times multidisciplinares com pessoas de produto e tecnologia dentro do mesmo time. Tem empresas que separa bem. E aí, assim, costuma dar muita briga isso aí, sabe? Porque justamente por causa desse problema da responsabilidade de apontar o dedo um para o outro, né? Isso costuma acontecer. Mas é isso, a colaboração, né? Parece uma colaboração, uma coisa muito boa, né? Mas ela tem um custo adicional, né? Então, assim, a carga cognitiva extra, né? De trabalhar um pouco com a especialidade do outro, né? Fora da sua zona de conforto, né? Isso tem um custo, isso pesa, né? Tem um overhead de comunicação, né? Maior por causa disso. Então, precisa valer a pena o custo, né? Você tem que saber o que você quer, que você vai ganhar, vai valer a pena, né? E a lei de Conway, ela prevê, né, dado que você vai colaborar, né, vai sair um aprendizado rápido disso, mas a arquitetura do software vai ficar mais misturada e acoplado, né, como resultado disso, né, do software que os dois times mexem. Então, se você pretende que os serviços dos times que eles, né, fazem, né, eles se comuniquem através de interface clara, bem definida, então, assim, é aquele superpoder que você usa com moderação, né? Você não pode usar a colaboração por muito tempo, porque senão você vai começar a atrapalhar aí o desacoplamento do software, tá? Então, assim, prós e contras, né? Vantagens e desvantagens de colaboração. Vantagens: inovação rápida e descoberta rápida, né? Tem menos handoff, né? Ou seja, terminei aqui, vou dar para o outro time continuar. Não, já está dentro do mesmo timão temporário, né? Então tem menos handoff. Desvantagem: tem mais responsabilidade dentro de cada time, né? Porque eu tenho que olhar para a minha, mas eu tenho que ter ciência da do outro, né? Eu preciso ter mais detalhe, mais contexto na cabeça, né? Tem uma carga cognitiva maior porque eu tenho que
tá também pensando nas coisas do outro time. Então, possivelmente vai demorar mais, né, para entregar as coisas usando a colaboração do que antes. Aí tem uma restrição aqui, né? Olha, você deveria usar a colaboração no máximo com um outro time, né, por vez. Né? Você não devia estar colaborando com 2, 3 times ao mesmo tempo. Né? Uso típico, né? Então, um time String-Aligned trabalhando com um time de Complicated Subsystem. Né? Ou então um time String-Aligned trabalhando com um time de plataforma. Né? Enfim, ele dá alguns exemplos aqui. Vamos lá. O outro tipo de interação é o X como serviço. Né? É o chas que ele chama. Né? Ou seja, um time produz, o outro consome. Né? Cara, esse daí, assim, eu entendo que é uma das coisas que você deveria buscar, sabe? Esse modo de interação. Né? Você vai tentar caminhar para chegar lá, né? Que é o que produz mais autonomia, né? Mais independência. Né? Então, ele é bom assim, quando você tem N times que precisam de uma coisa, uma lib, uma API, que simplesmente o cara vai lá, pega e funciona. Né? Um serviço gostosinho lá, que ele é fácil de usar. Né? Não exige que você pense muito para usar, né? Ou seja, deixa espaço, né, para carga cognitiva. Isso assim, a gente espera que isso faz mais sentido quando o software que está do outro lado, né, o serviço, ele já amadureceu um pouco. Né? Então, eu entendi que isso é uma evolução possível, desejado de modo de colaboração. Ou seja, você começa desenvolvendo um negócio em colaboração, né? Aí o negócio começa a amadurecer, aí você para de colaborar e fica usando aquilo ali como serviço. Né? Então, nesse modo de interação, os times precisam colaborar e comunicar bem pouco. Tá? O time que provê o serviço, ele precisa estar disposto a ir lá entender a necessidade do cliente dele. Né? E usar boas práticas de gestão de produto. Né? Ele enxerga o serviço que ele entrega como produto. Né? Então, assim, quando as pessoas não estão precisando se comunicar, é aí que você sabe que o chas realmente está... Esse modo de interação está funcionando como pretendido. Né? Isso só acontece quando a API do serviço está bem escolhida e bem implementada. O time que provê o chas, né, ele precisa levar o DevEx a sério. Né? O que é o DevEx? Tem o UX, que é a experiência do usuário, e o DevEx, que são as boas práticas de experiência do usuário quando o usuário é o dev. Né? Então precisa ser fácil de testar, de debugar, precisa ter uma documentação simples, clara, atualizada. O time precisa se preocupar com isso. Né? Ou seja, o time precisa ser bom de serviço. Né? Tá bom? Prós e contras, né? Tabelinha aqui. Vantagens. Você tem mais clareza dos limites de responsabilidade. Né? Um time precisa entender muito menos do contexto do outro, né? Para usar o serviço, ele simplesmente vai lá e consome pronto. Né? Então, menos carga cognitiva. Desvantagem. Né? Esse limite ele evolui mais devagar. Né? Essa API ela evolui mais devagar, tem menos inovação. Né? E se essa API não estiver boa, tem um perigo aí de, assim, das coisas não fluírem na velocidade que você gostaria. Né? Restrição. O time ele deveria esperar, né, usar esse modo de interação com muitos outros times ao mesmo tempo. Né? Seja consumindo, seja provendo o serviço. Ou seja, na verdade, a falta de restrição. Né? Libera geral aqui, né, o chas. Uso típico, né? Um time String-Aligned e um time de Complicated Subsystem, né, consumindo uma plataforma como serviço de um tipo de plataforma. Enfim, outros exemplos aqui. Né? Terceiro modo de interação é a facilitação. Né? Ou seja, você orientar como fazer. Né? Ensinar a pescar. Tá? Então é a mentoria, o coaching de um time para o outro. Né? O modo principal de um time de operação de um time enabling. Né? É mais ou menos isso que ele faz 90% do tempo. Né? Então o time facilitador ele não constrói as paradas. Né? Ele passa o bizu, né, para dizer como fazer as coisas com qualidade. Aqui a tabelinha também. Né? Vantagem, ele vai desbloqueando, né, os times String-Align, né, aumenta o fluxo de entrega. Né?
e detecta lacunas, né, de capacidades faltando, né, ou funcionalidades faltando em componentes e plataformas, né, porque você vai lá ajudar e você percebe, nossa, não tem como esse cara fazer aqui o que eu estou ensinando ele a fazer, porque está faltando alguma coisa, está faltando a capacidade aqui no time, né? Enfim, você percebe isso mais fácil. Desvantagem. O facilitador, normalmente, é digamos assim, um staff mais experiente, né? É um profissional que ele tem a capacidade para ensinar as pessoas já a fazer. Só que aí você está pegando o cara e não está aproveitando ele para construir, né, as coisas, né? Então, isso de certa forma é uma desvantagem, né? E, assim, a interação pode ser estranha, pode ser esquisita, pode ser não familiar, né, para as pessoas que não estão acostumadas a se envolver nesse contexto aí de ajudar e ser ajudado, né? Restrição. Um time deveria esperar usar esse modo de interação, né, de facilitação, com poucos outros times ao mesmo tempo, né? Seja ajudando ou sendo ajudado, né? Não vai ser ajudado por 6 times ao mesmo tempo, né? Vai ser ajudado por um, talvez 2, né? E ajudar a idem, né? Caso típico, né? Um enabling team, óbvio, né? É o tipo de time que faz mais sentido. Ajudando um streamline, um complicated subsystem e tal. Basicamente, o enabling team ajudando os outros. E aí é o seguinte, né? Tem os comportamentos e resultados esperados, né? Lá do capítulo 5 para cada tipo de time, e também tem os comportamentos e expectativas para cada modo de interação, né? Então, assim, você está num time, você vai colaborar, você vai usar o chás, vai usar a facilitação com times diferentes, né? E você tem que conseguir adaptar o seu comportamento para os modos de interação que você participa. Do mesmo jeito que uma banda, né, uma banda de música consegue adaptar o seu estilo de tocar para trabalhar com uma banda diferente, né? Vai lá o Freddie Mercury lá cantar com a cantora de ópera, né? Ele muda um pouco o estilo dele, né? Vai lá uma banda de rock tocar com um coral de vozes, né? Vai ser diferente. Consegue fazer? Consegue fazer, mas você vai mudar um pouco o estilo da sua música, né? Então é a mesma coisa. Então ter isso mapeado, né? Ter esses modos, esses comportamentos para cada modo de interação mapeados ajuda a aumentar a confiança das pessoas umas nas outras, dos times uns com os outros, né? Então as pessoas confiam mais quando tem essa previsibilidade de comportamento, né? Evita a cerca elétrica invisível, né? Você vai lá, né? Interage com a pessoa e a pessoa, sei lá, olha feio para você e você fala, nossa, mas o que eu fiz, né? Então, quando as coisas estão escritas, né? Tem menos chance de acontecer. Então, comportamentos e expectativas para cada modo, né? Na colaboração, né? Vai precisar de muita interação e respeito mútuo, né? Então as tarefas podem demorar mais, porque a colaboração tende a descobrir e resolver problemas que não eram conhecidos, né? Então espere fazer bastante pair programming, né? Discutir na frente do quadro branco, porque isso ajuda muito, né? No chás, né? O que é esperado, né? Que o foco da interação seja o DevX, né? A conversa dos dois times, né, no chás é em torno disso. Olha, a API está gostosinha de usar, a documentação está fácil, está rápido de entender, pô, essa feature aqui, desse chás aqui, uma mão na roda. A conversa é em torno do DevX, né? E a facilitação, assim, o time que ajuda tem que ter aquele perfil de professorzão, né? E o time que recebe ajuda precisa estar aberto para ser ajudado, né? Deixa o ego de lado, assim, né? Assume que o outro time provavelmente sabe mais do que você, porque ele está ajudando um monte de gente a fazer isso. Então, tabelão aqui dos modos típicos de interação para cada tipo de time, né? Então, um time streamlined vai estar tipicamente colaborando e usando chás com outros tipos de times, né? E ocasionalmente sendo ajudado por através de uma relação de facilitação. Um time enabling, né? Tipicamente vai estar usando esse modo de facilitação, ajudando outros times, ocasionalmente com uma interação mais próxima, né? Aí virando a colaboração. O Complicated Subsystem e o Platform tipicamente vão estar construindo um chás para outra
outro time consumir e ocasionalmente vão estar colaborando mais de perto, né? E aqui o desenho aqui dessa tabela, basicamente, né? O Stream Aligned colaborando aqui com o Complicated Subsystem, sendo ajudado por um Enabling, né? E esse outro aqui consumindo o chás desse, consumindo o chás do plataforma do Complicated Subsystem, né? Então, um desenho aí para resumir aí visualmente esses modos de interação típicos. E aí ele vai chegando perto aqui do final do capítulo, ele fala, olha, descubra teams, APIs de times eficazes através da evolução da topologia dos times, né? Então ele fala, olha, um time de arquitetura dedicado normalmente é um anti-pattern a ser evitado, né? Você tem um time dedicado para a arquitetura de tudo, né? Normalmente é um anti-pattern, né? Mas um pequeno grupo de arquitetos experientes pode ser muito útil quando o trabalho de arquitetura passa por descobrir, ajustar e reconfigurar as interações entre times. Ou seja, você usa os arquitetos para olhar para as interações entre os times. Ele fala que quando você faz isso é muito útil, né? Por quê? Reconfigurar as interações entre os times reconfigura a arquitetura do sistema, né? A arquitetura da organização será a arquitetura do sistema. Então, alguém que se diz arquiteto precisa dos dois, né? Precisa da habilidade técnica e da habilidade social. A sua atuação é mais ampla que puramente tecnologia, né? Essa pessoa vai ter algo a dizer sobre a estratégia do negócio, a estrutura da organização, a seleção das pessoas, né? Ou seja, ele precisa ser um gerente também. O arquiteto ele deveria se perguntar quais são os modos de interação apropriados para esses dois times, né? Ele é o designer da API do time que antecipa a arquitetura do software pretendido. Então, não deixe para os indivíduos nos times essa tarefa de delimitar os limites de responsabilidade entre eles, né? Fazer isso é uma tarefa estressante, requer habilidades técnicas e sociais. Então, use pessoas que têm conhecimento em design de API de software para projetar as APIs entre os times, né, da organização. E aí ele fala, olha, quando você... O trabalho do gerente é ficar justamente observando o que acontece aqui, nesse lado direito da figura, né? E aí a hora que você observa que acontece estranheza, né? A gente chama aqui de awkwardness, né? Awkward é quando você está naquela situação assim, de vergonha alheia, né? Que você está assim, com um sorriso amarelo, que você fala uma coisa e o outro... você conta a piada e o outro não ri, né? Uma coisa assim. Então, você usa esse input, né, para sentir que tem algo errado aqui na estrutura que eu desenhei aqui quando esse tipo de coisa acontece dentro das interações entre times, né? Então, observa essa interação. Quando eu tenho uma fricção na comunicação, isso pode te ajudar a detectar problema no design do software, né? Pode até ser que você antecipe um problema antes do código chegar em produção. Então ele dá um exemplo aqui, olha. Um time Stream Aligned devia consumir um chás de um time de Complicated Subsystem, né? Mas ele está passando horas falando no chat com eles para aprender a usar algum componente. Então algo de errado não está certo, né? A interface aí você começa a se perguntar, será que a interface do componente está correta? Né? A API está clara? O componente está fácil de usar? Por acaso está faltando a capacidade de UX ou de DevX no time de Complicated Subsystem que deveria fornecer o chás, né? Então, é um exemplo interessante. Outro exemplo, né? Um time de plataforma devia estar colaborando de perto com o time Stream Aligned, né? Só que aí o time de plataforma está tomando um gelo lá do time Stream Aligned. O Stream Aligned não vem falar com eles, entendeu? O time de plataforma fica aquela cara de outra volta lá. Ué, né? Cadê? O que está errado aqui, né? Então a regra é clara, né? Está lá nos modos de interação. O time Stream Aligned deveria ser proativo nessa relação, né? Será que o time entendeu o valor dessa colaboração? Será que ele tem as habilidades dentro do time para conseguir participar de uma relação de colaboração? Será que ele é o melhor time para ser envolvido nessa iniciativa? Tem um time melhor, né? Então você precisa fazer essas perguntas quando esse tipo de coisa acontece. E é preciso estar atento, né, aos espaços vazios de responsabilidade que ninguém se sente dono deles. Então, finalizando aqui, né, a eficácia da organização que faz software
é o produto da interação entre os times, né? Mesmo assim, muitas organizações não definem o que elas querem que essas interações sejam, né? E o resultado disso é confusão, irritação, ineficácia. Então, definir os limites de responsabilidade entre os times é necessário, mas não é suficiente, né? É necessário também definir no que consiste uma boa interação entre eles. Beleza? Então, ó, estamos chegando ao fim aqui, né? Tem mais um videozinho com a conclusão de tudo aí, tem a conclusão do livro e tem as minhas conclusões, né? Mas é isso, né? O resumo do livro é basicamente ali o capítulo 5, o capítulo 5 que fala desse lado esquerdo aqui e o capítulo 7 que fala desse lado direito aqui. E o pulo do gato é que o foco, né? O que é importante é o lado direito, né? Não o esquerdo, como pode parecer à primeira vista. Essa parte é importante aqui também, mas é aqui que você vai realmente resolver os problemas que forem aparecendo ao longo do tempo. Beleza? É isso. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!